Meio-dia mais 31 minutos, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira e meu companheiro André Santos fazemos companhia para você aqui na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouve pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá acompanhe toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá você pode selecionar a rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. E vamos começar o nosso programa falando daquele assunto que eu tenho certeza que você já comentou com alguém hoje. Que calor está, né? Nossa, parou no ponto de ônibus e olhou pra pessoa, nossa, tá um calor hoje, né? É assim que muitas vezes a gente começa um papo, né? E não é pra menos, minha gente, porque a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu no sábado um alerta de calor intenso para as 46 cidades do Vale do Paraíba e região. Segundo o órgão, a previsão de altas temperaturas é válida até quarta-feira, dia 19. De acordo com a Defesa Civil, esse alerta foi emitido pois o Centro de Gerenciamento de Emergências analisou a atuação de uma massa de ar quente que deve atingir a região e que vai aumentar a sensação de calor e abafamento em diversas regiões do estado de São Paulo. Aliás, a gente já pôde sentir esse calor todo no final de semana, mas Mônica Maria chega pra cá e conta pra gente aí o que os meteorologistas preveem pra hoje. Será que vem chuva? Aliás, falando de chuva na sexta-feira, que chuva aqui em São José dos Campos, né? Mas pra hoje, será que a gente tem essa chance? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, muito calor mesmo e se preparem, porque essa semana promete ser muito quente, mas muito mesmo. E vamos começar nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, onde, segundo os meteorologistas, devemos ter mais um dia de sol com poucas nuvens e seco, porque não tem chance de chuva para hoje. Mínima de 20, máxima pode chegar aos 36 graus, isso mesmo, 36 graus em São José dos Campos e Jacareí, e em Taubaté ainda mais quente, máxima de 37 graus, lembrando que a sensação térmica é sempre maior. No litoral norte, a segunda-feira deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto ainda sem nuvens. E por lá também não tem previsão de chuva. Quanto às temperaturas, se preparem, mínima de 21 e a máxima chega aos 38 graus em Caraguá e 35 em Ilhabela. Na Serra da Mantiqueira, o calor também não dará trégua. O dia deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. À noite terá tempo aberto, ainda sem nuvens e sem chuva. Mínima de 17 e a máxima de 28 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Então não tem jeito, né, Mônica? Para enfrentar esse calor todo, a gente precisa de algumas dicas, né? Conta um pouquinho pra gente quais são as recomendações dos órgãos responsáveis aí, a Defesa Civil. Sim, Vanessa, entre as recomendações estão: evite a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, das 10 às 16 horas. Utilize protetor solar, bonés ou chapéus e roupas leves. É essencial manter a hidratação constante, bebendo bastante água ao longo do dia e evitar atividades físicas intensas ao ar livre nos períodos de maior calor. É importante manter os ambientes bem ventilados e refrescar-se sempre que possível. Idosos e crianças requerem atenção especial, pois são mais vulneráveis aos efeitos do calor. É fundamental garantir que estejam sempre bem hidratados em locais arejados e protegidos do sol. Obrigada, Mônica, pelas dicas, né? Então, minha gente, beba bastante água e como a Mônica destacou, né? Olhe bastante aí pro seu idoso, pras crianças, né? Que eles não têm muito hábito, às vezes, de pedir, pessoas acamadas, né? De pedir para tomar água. Não espere chegar a sede, né? Hidrate-se bastante pra gente conseguir passar por mais essa onda de calor na região. Abre aspas. Abre aspas.
E a educação financeira é um tema de crescente importância e que percebemos que a cada dia se faz mais necessária. Principalmente quando vamos ao mercado, a gente consegue sentir isso na pele. Fazer cálculo, ver o que vai levar, o que vai deixar, é muito difícil, não é? Mas o que parece que para alguns é importante, ou seja, entender que economizar ou mesmo equilibrar as finanças tem que fazer parte da rotina de todo mundo, a chamada geração Z tem se mostrado cada vez mais desinteressada ou distante desse tema. Composta por jovens nascidos entre meados da década de 90 e o início de 2010, essa geração cresce em um mundo digital conectada e com uma facilidade enorme para lidar com a tecnologia. Mas parece que quando o assunto é dinheiro, a coisa se complica. Estudo realizado pela Confederação Nacional de Diretrizes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com o Sebrae, afirma que praticamente metade dos jovens nascidos nesta época não realiza o controle das finanças pessoais. O fácil acesso ao cartão de crédito, contas digitais, crédito rápido, somado à pouca educação financeira, está levando muitos jovens a se endividarem cedo e o pior, sem nem perceber. Alguns dados recentes apontam esse endividamento. O que mais traz tristeza é saber que eles estão mais inadimplentes, ou seja, gastam, mas não pagam. E é claro que isso, a curto prazo, pode parecer algo normal, mas se esses jovens que estão começando a sua vida já estão assim, como darão conta de ser bons profissionais, pais ou mães, chefes de família? Como serão administradores de suas vidas? E hoje esse será o nosso tema aqui no programa Abre Aspas, a geração Z e o bolso no vermelho. Por que os jovens, minha gente, estão se endividando tanto? Nós vamos conversar com a educadora financeira que vai falar um pouquinho pra gente sobre os riscos desse cenário, como nós, pais, podemos ajudar nossos filhos nessa situação, não pagando a conta deles, e sim ensinando o caminho. E você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Participe conosco. Abre aspas. Quem vai nos ajudar nesse tema já está por aqui, entende do assunto pela questão profissional, entende do assunto porque tem geração Z e ela sabe na prática a importância da gente ter um olhar diferenciado. Eu brinquei aqui que não é preciso pagar a conta desse pessoal, no sentido de que às vezes a gente quer dar o peixe, né? Mas que tal a gente ensinar a pescar naquele ditado popular mais antigo? Luciana Iquedo, ela que é analista de investimentos e também educadora financeira, já faz parte aqui dessa bancada. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, ouvinte da Canção Nova. Que bom estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante, tão relevante e presentes aí, né, na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família e no nosso trabalho. Com certeza. E Luciana, quando vocês comentaram sobre a possibilidade de a gente falar sobre esse assunto, eu fiquei muito feliz, porque parece realmente algo distante, né? Às vezes o ouvinte pode falar, nossa, mas eu não sou da geração Z, não sei nem o que é isso, né? Não vou me preocupar com isso. E a gente sente na prática como é importante a gente começar a olhar essas coisas, porque tudo isso, se não é cuidado agora, né? Aquele ditado que diz que depois vira uma bola de neve, né? Exatamente. E eu tenho visto várias pessoas da geração X, que é a minha, baby boomers, né? Que nasceram numa época muito diferente, de mercado fechado, de poucas opções para se bancarizar. Eram poucos bancos, a gente não podia abrir a conta de forma espontânea. Tinha que estar obrigatoriamente vinculada ao trabalho, tinha que ter uma referência para que a conta pudesse ser aberta, e a gente não tinha esse acesso às redes sociais, à internet, aos vídeos que circulam a todo momento, então era mais difícil o acesso à bancarização, e a gente tinha vivido, né,
tendo ali os nossos pais, os nossos avós, saídos aí de uma geração de guerra, que passou por guerra, Sim. Guerra Fria. Era um momento diferente em que se tinha o objetivo de construir um imóvel, comprar um carro, fazer uma poupança. Eu me lembro que quando eu era adolescente esse era o meu maior sonho. Mas hoje é uma geração diferente, que tem acesso aos bancos digitais, em que uma conta bancária é aberta em poucos segundos, com dicas vindos de todos os lugares, um estímulo ao consumo bastante elevado, com a presença das redes sociais, que não se tem mais aquele desejo de dirigir, por exemplo, Sim. de comprar um carro, porque é uma geração que tem os aplicativos de transporte, né? Então isso tudo faz a gente viver um contexto muito diferente e intergeracional, mas a geração Z está presente, como eu falei, na nossa vida das mais diversas formas. E quando eles não lidam bem com o dinheiro, isso afeta o todo, afeta o nosso ambiente, afeta a nossa vida. Com certeza. E Luciana, dentro da sua experiência, né, e eu fazendo a pauta, preparando a pauta, eu fiquei fazendo uma análise disso, né? Tenho a impressão, se eu estiver errada, por favor, me corrija, que as pessoas, elas não têm entendido mais o valor do dinheiro. Não no sentido de ter dinheiro, não nesse sentido, mas saber realmente que aquilo ali, ele vale alguma coisa. Você entrega, né, na nossa época ali, uma nota, porque nem existe mais, pelo menos eu acho que não existiu nunca mais, uma nota de R$1 e valia muito, você comprava várias coisas, né? As pessoas têm perdido o real sentido do valor do dinheiro ali, do quanto ele vale, do quanto é importante você tê-lo na hora necessária, porque eu falo, hoje a gente não vê mais cédulas, né? É raro a gente ver alguém com dinheiro, tudo é digital, tudo é Pix, tudo é por aproximação. Essa, vamos dizer, essa saída do mercado de notas ali, pode ter contribuído para isso? Eu acredito que sim, porque é muito mais difícil o controle quando você passa tudo no cartão de crédito, e um dos principais endividamentos da geração Z vem justamente do cartão de crédito. Sério? E é importante a gente lembrar que o crédito rotativo do cartão, enquanto a nossa taxa Selic, que determina o custo do dinheiro, está em 13,25% ao ano, a taxa do rotativo do cartão, que é o quê, gente? Quando chega a fatura em casa e a pessoa toma um susto e fala, nossa, eu acho que não fui eu que gastei tudo isso. Tem uns memes, né? Tem os memes, e aí quando você começa a conferir e fala, fui eu mesmo, e não consegue pagar, os juros dessa operação é de 400% ao ano. 400? E a Selic é quanto? 13,25% ao ano. E imagine o que 400% significa. Isso no mês, ali, no ano. No ano? No ano, mas imagine, eu comecei devendo R$1.000. Nossa. E isso vai sofrendo ali o reajuste de 400% anualizado. Então é muito fácil tornar uma bola de neve difícil de se quitar. E o fato de estar totalmente digitalizável, enquanto tem limite do cartão, eu vejo muitos jovens da geração Z não fazendo nenhum tipo de controle. Eles não observam quanto é que eles já gastaram, vão só passando, e é muito fácil chegar ao momento de pagar a fatura, não ter o recurso. Outro ponto que eu considero também muito importante, Vanessa, é o fato de que é uma geração que viveu a pandemia de uma forma muito intensa e não vê muito sentido, como foram nossos pais, nossos avós, de trabalharem a vida inteira para depois aproveitarem. Sim. Né? Porque viveram um momento que foi um momento muito difícil para a nossa sociedade, e que aí eles querem viver o agora. E eu ouço muito assim, eu quero viver o agora, porque se eu morrer amanhã? E a minha provocação é sempre, tá, e se você não morrer amanhã? E é uma geração que não está saindo de casa, que tem uma permanência mais longa na casa dos pais. Isso também influencia, que é a chamada geração canguru. E a gente vê jovens aí de 35, de 40, que já nem são mais tão jovens assim, com uma dependência total ainda do vínculo parental, do pai, da mãe, e que dependem deles para sobreviver. E é tão interessante, né, quando a gente observa esses dados, né, que a gente realmente vê
isso, né? Há um tempo atrás eu conversava com uma pessoa, ela falou, olha, há um tempo atrás, adolescente era ali 15, 16, 17, 18 já não dava nem tempo e já era adulto, né? Agora você se vira, vai pagar suas contas, né? Mas hoje não. Hoje a gente vê que parece que a adolescência tá pra frente, né? As pessoas já estão grandes aos nossos olhos, né? E ainda se comportam ou vivem como adolescentes, né? Exatamente. Aí a importância de, para quem está nos ouvindo, que já não é mais geração Z, mas que tem relacionamento com a geração Z, e aí, gente, pode ser sobrinho, pode ser afilhado, pode ser filho, pode ser o jovem da sua comunidade, pode ser o seu funcionário. Quando existe essa relação disfuncional com o dinheiro, acaba sobrando pra gente. E aí, se você precisa ajudar um adulto, né? Porque a gente está falando aqui de adultos passados os 18 anos, você está tirando dinheiro que poderia ser usado para sua aposentadoria. Não está fazendo a sua reserva, está deixando também de aproveitar essa fase da sua vida porque está fazendo uma transferência de recursos. Por isso é tão importante a gente falar abertamente desse tema. E é muito interessante, hoje mesmo fui acessar minha conta do banco, né? E aí acessei para ver o saldo, né? A gente foi passear final de semana, né, André? Às vezes a gente fica preocupado, né? Gente, será que alguém gastou por mim, né? Quando na verdade não foi, né? Mas apareceu uma mensagem, está precisando de dinheiro? Assim, automático na tela, né? E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente, sem perceber, fala, não, tô, né? A gente responde, né? Aquela história que respondia pra TV, pro rádio, né? Não, tô precisando, né? Porque quem não tá precisando, né? E aí você clica e aí é uma armadilha. Porque, na verdade, o banco tem dinheiro, perigosa. Não é? Ele está te ofertando uma linha de crédito que também é muito cara. Olha porque só. primeiro vem o cartão de crédito, segundo o cheque especial, que apesar de nós não termos mais ali, né, o hábito de preencher cheques, mas hoje isso é uma nota importante também nos jornais, dizendo que ainda existe uma movimentação de 500 bilhões de reais, né, por ano em cheques, então muitas pessoas ainda usam os talões de cheques. Sério? Mas ainda não é habitual, mas tem o nome de cheque especial. Porém, quando a gente vem aí em terceiro lugar, tá o quê? Esse crédito pessoal parcelado. Crédito pessoal parcelado é o nome? Crédito pessoal parcelado. Que é isso, Vanessa? Precisa de dinheiro? Pega agora. Não precisa me contar com o que é que você vai gastar, onde será utilizado. Faço aqui umas parcelinhas bonitinhas para você. Não precisa nem vir no banco, né? Nem precisa vir no banco. Só coloca ali, dá um cliquezinho. E isso é muito perigoso, porque também representa aí algo que beira, gente, os 15% muitas vezes ao mês. Meu e a gente está Deus. falando que a Selic custa 13,25% ao ano. É uma época de juros caros e isso vai comprometer o seu fluxo de caixa. Agora, Luciana, conta um pouquinho pra gente. Qual é a relação de uma família que não é, entre aspas, educada financeiramente de ter uma geração Z nessa mesma vibe aí? É muito complexa, por quê? Primeiro a gente já entende que a educação, ela não é baseada só no que você fala. Pois é. Não adianta uma família que não lida bem com dinheiro falar para o filho, olha, você tem que aprender a lidar bem com dinheiro, e o seu filho tá lá vendo você tomar recursos caros, não controlar o orçamento, ficar desesperado quando chega a fatura, passar no caixa do supermercado e não saber se vai dar para pagar ou não. Então a liderança pelo exemplo, ela é muito válida dentro aqui da nossa célula familiar. Então eu preciso liderar pelo exemplo, porque aquela pessoa está avaliando tudo que eu estou fazendo e ela está espelhando comportamentos. Então também quando a gente educa uma geração que é mais nova, mais recente, a gente também está se autoeducando financeiramente. Sim. Então eu também estou tomando aí o cuidado que eu preciso liderar com exemplo e preciso aprender a lidar melhor com o dinheiro da minha família para que esse ciclo seja encerrado e ele não se repita na próxima. Então, gente, bora lá cuidar também bem da própria grana.
ajudar a educar as nossas crianças de uma maneira mais saudável, porque eu me lembro, Vanessa, que quando eu era criança existia um ciclo, né? Meus pais me davam ali umas moedinhas que eles achavam no console do carro, no bolso, perdida pela casa. Minha mãe tinha uma bolsinha que ela levava na feira, levava no supermercado, o dinheirinho pro pão, naquela época R$1 dava pra comprar 10 Nossa, pãezinhos, que saudade. né? E aí eu ia juntando, e quando chegava no final do ano, a minha mãe me levava no centro da cidade para eu comprar um brinquedo, um presente. Mas muitas vezes aquilo que tinha sido juntado não era suficiente. E então vinha ali a mágica dos meus pais completarem aquele recurso. Sim. E quando eu comecei a trabalhar, eu espelhei exatamente esse ciclo, né? Porque o dinheiro jogado pela casa é um dinheiro que não está no controle. Não deveria ter dinheiro espalhado agora, né? Quando a gente fala de que as cédulas praticamente acabaram, mas muitas vezes eu vejo dinheiro espalhado, um pouquinho no banquinho roxinho, um pouquinho no outro banquinho de cor laranjinha, o outro no banquinho cinza, sem rentabilizar, sem saber quanto tem. Ai, achei R$100 aqui no banquinho. Não achei. É um dinheiro que deveria ser considerado no meu orçamento. O segundo momento, assim, eu trabalho, o dinheiro entra, não sei exatamente quanto entrou, e aí outro dado assustador, 99% das pessoas com quem eu converso não sabem quanto ganham e não sabem quanto gastam. Meu Deus! Semana passada as aulas voltaram, eu sou professora universitária e eu fiz esse desafio, né, na minha sala. Falei, quem souber agora, sem olhar, me dizer exatamente quanto ganha e quanto gasta, vai ganhar aqui até um ponto a mais na matéria. E sabe quantos ergueram a mão? Nenhum. Meu Zero. Deus. E aí, quando eu faço isso, eu tô repetindo esse ciclo. Ah, se não deu meu dinheiro, o que eu faço? Pego emprestado. Não peço mais para o meu pai ou para minha mãe, mas uso o limite do banco, uso o cartão de crédito. Estou espelhando esse ciclo. E é muito importante, né? Eu gosto muito da linha da Luciana, porque ela tem uma visão que nos remete realmente à reflexão. Porque a gente não está aqui falando sobre o dinheiro, gente. O dinheiro em si, o dinheiro valor quanto valor de mercado, mas valor quanto, né? É uma frase que ela sempre usa, é o nosso tempo que está sendo investido ali, né, Luciana? E é exatamente isso, não apenas ali o valor do seu salário, no sentido do valor que vai pagar as contas, mas é a qualidade disso. Será que às vezes você não está se sacrificando, trabalhando em 2, 3 períodos, se matando, não vê o dinheiro e esse tempo todo você não consegue nem dar de atenção para os seus filhos, para quem você ama, não é? Exato, é sempre essa troca. Horas de vida por trabalho e trabalho por dinheiro. Se eu cuido mal do meu dinheiro, eu estou cuidando mal do quê? Do dom mais precioso que Deus me deu, que é a minha vida. Eu estou desperdiçando horas de vida. Então, gente, quando eu compro banana e não como, eu estou desperdiçando horas de vida porque eu trabalhei para ganhar aquele dinheiro, ou outra pessoa trabalhou para ganhar o dinheiro e eu estou desperdiçando. Quando eu acho uma roupa com etiqueta no meu guarda-roupa, eu tô roubando de mim mesma, né? E tô roubando ali de algo que é muito caro, porque a gente não veio ao mundo para pagar boletos e tentar emagrecer. A gente veio para atos muito maiores. Nossa vida tem um valor muito maior do que esse. E é isso que eu preciso passar para os meus filhos, porque é insustentável. Eu não vou conseguir ter o melhor carro, eu não vou conseguir ter a melhor roupa, a roupa da moda, o meu celular vai ficar desatualizado e tá tudo bem. Eu tava agora, né, estudando de manhã sobre a questão dos gastos com moda, e a nova tendência de moda é uma linha totalmente diferente da anterior, que é o quê? Roupas muito mais românticas para as mulheres, é o que chamam de moda boho. Mas o que a moda tem a ver com planejamento financeiro? Muito. Tudo a ver, porque a gente veio de uma moda agora, que era guarda-roupa cápsula, de cores mais neutras, de linhas mais retas, com linhas de trabalho. E o que a moda faz? Ela faz com que naquele momento que está todo mundo usando aquilo ali, porque investiu naquilo ali, que as pessoas no ponto de ônibus estão usando, na igreja, no trabalho, em todos os lugares, ela muda drasticamente a moda. Porque aí você vai olhar na sua rede social... Pois é.
vai falar, nossa, esse tipo de roupa eu não tenho, eu fiquei para trás, eu tenho que comprar, mas eu tenho que comprar o sapato que combine, a saia ou a calça que combine, o acessório de cabelo, a bolsa, e sem perceber o seu dinheiro está indo todo para ali. E quando você tiver aquilo ali, caiu de moda, vem uma nova e outra nova. É bem assim mesmo, é que nem celular, não é? É como celular, você comprou o 14, vem o 15, comprou o 15, vem o 16, eles mudam ali o conector e aí você já não consegue mais carregar com qualquer conector de celular, que é justamente para quê? Para que você gaste mais. Então existe aqui um mecanismo econômico e financeiro para fazer com que você gaste mais. E qual é o grande objetivo? É que a gente não se perca nisso e entenda os próprios objetivos, os próprios interesses. Com certeza. Muito bem, hoje nós estamos conversando sobre a geração Z e o endividamento. Minha gente, essa geração tem sido aí cada vez mais influenciada por muitas questões, não conseguem ter esse controle, e a gente traz hoje esse tema que traz exatamente, faz realmente a referência aqui. Gasta mais, se endividam mais e ainda não pagam. E tudo isso, sem dúvida, vira uma bola de neve. Nós estamos conversando com a Luciana Iquedo, ela que é analista de investimentos e também educadora financeira, falando sobre o nosso papel, muitas vezes, né, de estar ao lado dessas pessoas, de alguma forma tentando ajudar. E se você é dessa geração e tá passando essa situação, tá sentindo, falando, nossa, isso acontece comigo? Manda pra gente a sua pergunta 12 30 19 8801, 12 30 19 8801, ou não, se você não passa por isso, consegue aí se virar, já foi aí educado financeiramente, também participe conosco. Nós vamos pro intervalo e a gente volta já já com a sua participação. Pontualmente 1h, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025 e hoje nós estamos conversando sobre a geração Z e o endividamento, minha gente. Essa geração aí desses nossos filhos, amigos, afilhados, sobrinhos que nasceram ali em meados de 1990, início de 2010. Essa geração cresceu muito, né, com o mundo digital, super conectada, mas quando se fala sobre educação financeira tem uma dificuldade bem grande, estão cada vez mais endividados, estão no vermelho, com o bolso ali no vermelho, né? E hoje a gente está conversando sobre isso com a Luciana Iquedo, ela que é analista de investimentos e também educadora financeira, trazendo pra gente algumas dicas, né, sobre isso e os cuidados que nós devemos ter. E você participe conosco, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Tem uma participação aqui em áudio, André, podemos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Oi, boa tarde. Luciana. Eu sou a Margarete. Oi, Margarete. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu gostaria de saber quando é que a gente começa já a orientar, que legal. A dar mesada. A minha filha até me propôs, né, de eu começar a dar mesada para ela. E uma amiga tinha comentado que ela faz assim, faz um cronograma, então se varreu a casa vai ganhar R$1. E eu fiquei meio assim pensando, não é legal, né, eles ajudarem para receber um dinheiro. Mas eu queria saber sobre mesada. Quando é que a gente já pode começar? Um beijo para você, Margarete. Olha que participação incrível. E é a dúvida de muita gente, não é? Incrível sua participação, Margarete. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Eu acho que um ponto, primeiro, muito importante, eu compactuo em gênero, número e grau com você, com a visão de que o trabalho doméstico, ele não deve ser remunerado. Nós vivemos em comunidade e o primeiro ali, a primeira célula, o primeiro pedacinho dessa comunidade é a nossa casa, e todo mundo vive, todo mundo habita, todo mundo come, nós comungamos desse espaço e a gente não faz por R$1 nem por 2, nós temos que fazer porque somos parte dessa família, porque o grande risco que se corre é assim, hoje não vai me pagar R$1, eu não vou fazer. Ou pior do que isso,
Eu não quero esse R$1, lava a louça você, né? Meu Faça Deus, você. Então eu desaconselho e penso que é uma obrigação de todos aqueles que comungam desse ambiente, desse lar, tenham as suas obrigações para o todo. Não é assim quando a gente vai na missa? A missa é organizada por várias pessoas. A gente tem a equipe da acolhida, a gente tem a equipe que é responsável por manter o ambiente, né, organizado. A gente tem a equipe da liturgia que generosamente nos ajuda com as leituras. E ninguém está ganhando, faz parte daquela comunidade, do que aquela comunidade precisa. Em casa é a mesma coisa. Parabéns por não ceder a isso, porque tem muitas listinhas viralizadas na internet. Verdade. E vejo muitas famílias tentando espelhar, né? Não, é obrigação de todos nós, incluindo aí senhores maridos, incluindo aí as crianças, a partir do momento que ela já consegue fazer uma atividade simples, recolher o lixo, por exemplo, arrumar a própria cama, colocar e tirar a mesa, lavar a louça, e aí deixa fazer errado e oriente, no outro dia ela vai fazer certo, que não vale também, né? E educar é difícil, gente, porque às vezes as crianças em casa lavavam a louça e ficava muito sujo, né? Mas ao invés de eu ir lá falar, tá errado, deixa que eu faço que é mais rápido, não, vamos ensinar e orientar, que vai chegar no ponto que elas aprenderão e saberão como fazer. Eu considero a mesada muito importante, porque a gente está falando aqui de jovens que não faziam gestão do orçamento, que não sabem gerir. E quando eu entrego a mesada para o filho, eu estou entregando um valor que é o orçamento dele naquele período. E aí eu tenho que ter algumas regras aqui importantes, né? Primeiro, de garantir que essa criança vai se alimentar bem. Então, se ela fará ali a compra do lanche, eu vou ter que tomar cuidado de entender que eu estou entregando um valor suficiente, ou de mesmo dando mesada, fazer aí a contribuição para o lanche de forma independente, ou garantir que essa criança saia de casa com alimentação, especialmente porque tem crianças que ficam período integral, né? Então, o que ela vai comer ao longo do dia? Ela vai estar bem alimentada para aprender bem. O segundo ponto, Margarete e ouvintes, é que a mesada, ela tem que ser para uma criança que já consiga esperar um mês. E quando a gente fala de uma criança menor, ela não consegue ter a paciência de esperar um mês inteiro para ganhar aquele dinheiro. Então, também uma forma de introduzir é a partir da semanada. Então, ao invés de esperar o mês todo, eu faço entregas, fraciono o recurso e entrego isso aqui semanalmente. E veja, né, que às vezes a gente tem que entender também a maturidade do jovem. Eu tive um caso emblemático de uma jovem que passou na faculdade em São Paulo, e eu faço planejamento familiar da família, atendo os avós, atendo os pais e atendo essa menina. E ela me dizia assim, imagina, tia, eles me davam dinheiro para o mês inteiro. E aí, óbvio, eu recebia e gastava tudo. Depois eu não conseguia nem comer. Meu Deus do céu. E uma jovem de 20 anos, né? Então entendam que a gente também conheceu os nossos filhos, conhecer os hábitos e às vezes corrigir a rota. Essa menina não podia receber isso, né, de uma maneira mensal. Ela precisava receber semanalmente e era preciso fazer um acompanhamento. Você comeu, comprou aqui o que você precisa para manter na sua despensa ali no seu quartinho e kitnet, né? Agora tem nome chique que é estúdio. Você conseguiu ali se alimentar bem? Quanto é que você gasta de alimentação? E, gente, a gente está falando aqui no interior de São Paulo. O preço do PF é um. Mandei meu filho para São Paulo é outro. Então, entender essa realidade é muito mais interessante. E outro ponto importante aqui que a Margarete fez na pergunta, com que idade eu começo? Aos 3 anos de idade, e algumas crianças antes disso. Sabe aquela pergunta? Ô mãe, você pode comprar isso aqui para mim? Ô mãe, passe o cartão. Ai, nossa. Ela já entendeu que existe uma troca monetária e aí o ideal é a gente entrar de forma lúdica. Tem literatura vasta sobre isso hoje e que eu consigo aqui me utilizar de literatura, de games, para fazer aqui
a introdução desse tema. E games não precisa ser aquela coisa sofisticada da NASA, não. Lembram do Banco Imobiliário? É um bom jogo para entender que existe a troca, entender que existe a renda que eu recebo e preciso fazer com que ela dure. Então, existem alternativas legais aqui para as crianças. Olha só. E aí chegou uma outra pergunta aqui, a pessoa não se identificou, ela pergunta sobre a mesada. Gostei da pergunta. Tenho dúvidas sobre o valor. Que valor dá de mesada? Obrigada. O valor vai depender da realidade da sua criança. Então, se ela estuda, por exemplo, numa escola pública, que o lanchinho é mais acessível, é mais barato, faça essa análise. Com o que essa criança vai gastar? Ela vai pagar o lanchinho da escola? Ela vai comprar, se ela quiser comprar um fone novo, se ela quiser comprar uma roupinha, sairá desse dinheiro? Com o que para que é a destinação disso? E da mesma forma, não adianta se na escola do seu filho, na escola das nossas filhas é um absurdo. O salgado estava custando R$9 o ano passado. Misericórdia. Trocaram a cantina e agora custa R$8,50. Gente, eu não posso querer que ela faça tudo com dinheiro se ela vai ficar à tarde na escola. Então, eu garanto que o dinheiro do lanche, eu tô mandando o lanche de casa e ela tá entendendo que tá tudo bem tirar a maçãzinha da bolsa, o suquinho da bolsa e comer, né? Ou eu tenho que garantir que pelo menos aquele valor necessário, porque ela tem que comer o lanche, entre as 7 sai a 1, ela fica com fome. Ou eu mando o lanche, eu garanto dinheiro, e se ela ficará para fazer atividades à tarde, essa pessoa precisa comer. E adolescente tem uma fome, nossa, né? Lá na sua casa também é assim? Minha filha, compra do mês vai numa semana, né, André? Mas legal. Agora, Luciana, conta um pouquinho pra gente em relação a essa questão do adolescente, né? Do jovem, essa geração Z, né? É até interessante quando você fala disso, que eu sinto isso na pele, eu tenho certeza que muita gente deve sentir, né? Eu quero tal coisa. Mas eu não tenho dinheiro. Não, mas passa o cartão. Essa frase, ela viralizou demais. As pessoas hoje acham que o cartão é só passar o cartão. A questão da tecnologia, essa questão da facilidade, você comentava lá no início, que antigamente para abrir conta no banco, minha gente, você tinha que quase levar, né, seu documento inteiro, deixar lá até a íris do olho. Hoje em dia, você mal tira uma foto, você abre uma conta, assim, questões de minutos. Isso, de alguma forma, pode ter sido uma armadilha ou pode ser uma armadilha para quem não tem esse controle? Com certeza, até porque hoje também a renda, ela entra por obrigatoriedade de lei numa conta bancária, sim, né? Então quem é CLT, quem é concursado, isso vai entrar direto na conta bancária. Ai, que saudade de receber as moedinhas, lembra? Chegava o olerite, o envelopinho, as moedinhas de 1 centavo, lá 33, lá não era? Exato, a gente morria de medo de ser roubada e não ter o dinheiro para pagar o ônibus depois para ir trabalhar, né? Mas veja só, entra automático e aí a gente coloca várias coisas em débito automático. Eu vou lá, contrato um serviço de streaming novo porque alguém me indicou uma série maravilhosa. Contrato a academia, que é recorrente. Anual ainda, né? Que a maioria. Anual, que todos os meses vem no cartão. Eu coloco a água, a luz, tudo em débito automático. E aí, assim, eu nem olho quanto entrou e quanto saiu. E muitas pessoas vivem no que sobra. E aí ela olha, o que sobrou, não deu, usa o cartão. Aí o mês que vem de novo vem a fatura do cartão e isso fica um ciclo que é difícil sair dele. Então facilitou em muito e eu penso que a gente tem que inverter essa ordem. Ao invés de gastar o que sobrou, realmente precisa ser ao contrário. Olha só, hoje é dia 17 de fevereiro e eu tenho que agora entender como que vai ser já, por exemplo, o meu mês de março. Mas e se eu ganho semanalmente? Vamos olhar a semana? Primeiro ponto, gente, o que eu já tenho de compromisso assumido? E aí eu gosto de fazer uma divisão em 4 quadrantes. O que é ali um compromisso para necessidade básica e que ele é fixo. Então, vou dar exemplos aqui. Aluguel é fixo. A mensalidade da escola, quando a gente fala de um colégio particular, é fixo, né? É necessário. A academia, se ela é bem ajustada, não adianta falar, né? Vou fazer... Começo de ano é assim, né? Vou fazer yoga, beach tênis, musculação e sei lá eu mais o quê. E quando chega na verdade do dia a dia, não dá, porque o trabalho, né? O nosso papel como mãe,
como um profissional que trabalha e se dedica ali várias horas ao dia, esposa, de cuidados com o lar, não permite isso. Então tá ajustado, eu tô pagando certo. Então ali, porque isso que eu assumi, eu não consigo ficar mudando. Eu não posso ficar mudando de casa, eu não posso ficar desistindo de pagar o condomínio, porque é uma obrigação. Depois vem aquilo que é essencial e é variável. A luz, a água, o gás. Eu não vivo sem, mas o que eu tenho que fazer então? Controlar. Eu sei quanto vem de luz na minha casa, eu controlo, eu olho quanto veio no débito automático, porque aí, gente, se veio cobrando a mais, eu consigo entender se tem alguma tomada em curto, se tem um vazamento de água, se estão se excedendo no banho, se o ar-condicionado ou o ventilador está ficando o tempo inteiro ligado. Eu consigo tomar ações ali preventivas, mas eu não posso cortar esse gasto. Eu só tenho que controlar. Depois vem o que é não essencial e é fixo. Eu fui lá, vi uma série super legal no streaming A, contratei. Depois eu vi outra que me indicaram no B, contratei. Depois saiu The Choice, né, que é super legal. Num outro eu contratei de novo. E aí acaba aquela série, assisti todos os episódios, não cancelo. E aí eu tô tendo um gasto recorrente e não necessário. Aí estão normalmente os maiores cortes que a gente pode fazer. Acreditam que eu ainda encontro gente que tem telefone fixo e TV a cabo em casa? Sério? E que ninguém fique em casa, que ninguém atende aquele telefone. É tudo hoje mensagem de texto, Sim. mensagem de áudio, né? E depois aquilo que não é essencial e que é variável. Hoje está muito calor, eu não vou de ônibus, vou chamar o aplicativo. Com calor eu cheguei muito cansado, eu não quero fazer o jantar. Vou pedir, né, no Disque, que não é mais Disque, que é ali o delivery, que eu entro no aplicativo, peço em 12 minutos, está na minha casa. E aí, gente, eu tenho que colocar limites. Quando eu faço meu orçamento antes e já decido o que é que a minha família vai comer essa semana, o que é que vai comer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Coloco isso na porta da geladeira, faço o pré-preparo no final de semana e já deixo tudo engatilhado. Isso é arquitetura de escolha, o nome técnico. Que eu chique. decido enquanto eu estou na racionalidade. E aí, quando eu chego no momento que eu tô cansada, esbaforida, morrendo de calor, eu não vou pelo mais fácil, eu vou por aquilo que eu já preparei para mim no momento de consciência. Isso é educação financeira também. Olha que legal. Tem uma participação que chegou pra gente, eu não vou identificar, porque a pessoa expõe aqui uma situação familiar ali, ela colocou o nome, mas não vou identificar, ela vai saber que é ela. Ela diz o seguinte: meu filho se casou e ele e a esposa fizeram uma super festa, porque diziam que só ia viver isso uma vez. Nós somos contra, porque eles não têm nem casa própria. E na nossa época, ter casa era o primeiro passo antes de se casar. Depois, eles tiveram meu netinho e eles falam o tempo todo que vai dar tudo para ele, para que ele não passe nenhuma vontade que eles passaram, sendo que nós demos tudo que podíamos a ele. E vejo assim, uma geração que se preocupa com o agora e vai vivendo como se não houvesse amanhã. E aí fico pensando, e o meu netinho? Se eles já são assim, como vai ser quando ele crescer? Olha que sensacional isso. Sensacional. Eu tenho vivido vários casos com clientes exatamente assim. E é o momento que a gente tem muitas vezes que ser um pouco mais duro, porque muitas vezes, apesar de sermos contra, a gente acaba apoiando, né? E acaba ali cobrindo esses gastos que se excedem as possibilidades. Então, também muitas vezes, quando se pede ajuda, é o que você começou o programa de hoje falando, Vanessa, é não dar o peixe. Vem cá, deixa eu olhar suas contas. Com o que é que você está gastando? Né? Exatamente com o que? Posso ver como estão as contas da sua família? Os dois estão participando conjuntamente ou não? Um está tomando a decisão pelo outro e o outro está indo só no fluxo ali, né? E isso para o seu netinho é duplamente perigoso, Sim. porque muitas vezes o emocional nos pega. E aí a gente vai também
também ali alimentando aquela situação. E com o neto, eu acho que a gente é um pouco mais mole, né? Dizem que somos, que Dizem seremos. que seremos. Eu vejo meus pais, se chegam as filhas é uma situação, chegam os netos Nossa. é outra totalmente diferente. Então você, como é que você está sendo em relação a isso? Você também está cedendo? Quando você vai visitar o seu neto, você está levando um presente todas as vezes que vai? As roupinhas dele, é você também que está comprando aquilo que você nem pode para dar para ele? Será que ele quer muito isso ou será que ele quer muito mais a sua presença? Eu tenho uma afilhada que certa vez ela gostava muito de um personagem e eu levei os brinquedos do personagem para ela. E a primeira coisa que ela fez, ela pegou a embalagem, tirou e tinha uma parte plástica na embalagem que recobria ali o bichinho, sabe aquela parte transparente durinha? Sim. E aquilo ali imitava um capacete. E ela jogou o bichinho de lado e colocou aquilo na cabeça e brincou horas com o capacete teórico que era a embalagem. Ela não queria, ela não era o brinquedo que ela queria. Ela queria aquele momento de diversão com a gente. Outro ponto, né? Logo depois da pandemia, minha outra afilhada me falou assim, né? Ah, quero te ver. E eu dizia, mas tá tudo fechado. A gente tem uma situação de doença crônica em casa, a gente não tava recebendo ninguém, né? E ela me disse assim, não, eu só quero te ver. Você pega a sua garrafinha de água, eu pego a minha e a gente senta na pracinha e fica distante. Eu só quero conversar com você. Olha o que ela estava me pedindo. Ela não queria que eu comprasse nada. Porque essa postura que a gente tem também traz uma reflexão para aquele núcleo familiar do seu filho, né? Ou de um sobrinho. Puxa, o que é que eu estou ofertando aqui? Eu estou ofertando também o meu tempo para ajudá-los a mudar essa situação? Porque, gente, quem não errou? Né? Contei aqui, ó, trabalho com isso, eu vivo disso, mas tenho 48 anos. Quando eu tinha lá 18, a primeira coisa que eu fiz foi essa. Entrou o pagamento, bora torrar, né? Vim de uma situação de escassez, tinha um par de tênis. Quando eu comecei a trabalhar, minha mãe me deu uma sandália preta e uma sandália bege. Primeira coisa que eu fiz, a gente nem tinha onde guardar. Lembra que antigamente era comum guardar sapatos embaixo da cama? Sim. E ficava aquela fileira de sapato. Eu olhava embaixo da cama, nossa, que alegria. Porque o contrário de escassez não é abundância. O contrário de escassez é o excesso. E às vezes se pula da escassez para o excesso. Nossa. E a gente precisa ajustar de novo. Sério isso, né? Igual ela comenta que casaram, fizeram uma super festa porque vivia aí só uma vez e ela compra porque nem a casa própria tem. E para ela antigamente e para nós, né? A prioridade era a casa, até antes de marcar casamento, né? Aí ela comenta isso, né? E eu acho que é complicado para os pais viver essa nova geração, sendo que não é aquilo que eles viviam, né? Exatamente, gente. Por isso que a troca é tão importante. Porque também tem pontos que a geração Z nos traz que são legais. Sim. Compram muito mais roupas em brechó. É. Não precisam ter o carro próprio, e isso pode ser muito legal, né? E é muito curioso que eu sempre pergunto, mas como é que você faz? Porque a gente às vezes pensa assim, eu tô lá em São Paulo, tem metrô, tem uma facilidade de deslocamento, mas e a gente que tá aqui no Vale, como é que a gente faz? Porque eu me acostumei muitas vezes a não usar o transporte público. É mais fácil, né? Sentar no luxo do carro que te leva do ponto A ao ponto B, estacionar na porta e desce. Mas puxa, e eles trazem lições importantes. Eu não preciso ter um carro. Se eu for viajar, eu alugo um para o final de semana. Vai criando eu vou de mesmo. patinete, eu vou caminhando, né? Olha que maravilhoso isso. Também tem coisas boas que podem fazer aqui, né? Não é porque é tão diferente do nosso que tá errado. Tem coisas que são muito boas e que eles nos ensinam. E tem coisas que também a gente consegue ensinar. Então, essa troca, essa retroalimentação importante. Agora, outro ponto, Luciana, que eu queria que você comentasse, dessa geração Z, dessa questão do endividamento, de não conseguir muitas vezes ter esse controle ou autocontrole da questão do dinheiro,
é que a gente vive em um momento de status, né? A rede social veio junto com a internet, eles são pessoas conectadíssimas, né? A gente tenta, mas eles nascem conectados já. E a gente percebe que muitas vezes toda essa questão do endividamento, de comprar, de viver o hoje, não é nem algo que eles gostariam de fazer por si próprio, mas eles fazem porque eles precisam de um like, porque eles precisam de um status, não é? É um senso de pertencimento que às vezes vem pelo que você tem, não pelo que você é. Pois é. E aí, gente, também se livrar do julgamento, né? Trazer um olhar caridoso, um olhar de compreensão, um olhar amoroso também faz muita diferença. Porque quem nunca, né? Eu tava contando um relato pessoal. Sim. Fui na missa, olhei a pessoa super bem vestida e durante a missa tô lá eu. Nossa, olha que corte de cabelo maravilhoso. Meu Deus. Que luzes maravilhosas nesse cabelo. Olha essa roupa, que elegância. Quem nunca fez isso? A gente também faz. Sim. Antes a gente fazia fora das redes. As redes agora atrapalham, mas quando eu trago esse amor, né, trago esse carinho para a relação e saio do papel de julgador, né, atire a primeira pedra, não é isso? Pois Quem nunca fez algo assim? Ah, mas eu não tinha Instagram. Mas e na missa, que nem eu? Você também já não olhou? Falou, olha, essa sandália, que linda, confortável, quero uma. A gente faz isso o tempo inteiro. Então, quando eu me coloco num papel não de julgamento, mas de alguém que faz parte da vida daquela pessoa, entendo que aquele problema também é meu e venho não como julgadora, mas venho como alguém que está ali junto, né? Que passou por isso e entendeu, que passou por isso, que também precisou passar por isso para entender, e trago essa visão. Eu posso aportar muita generosidade, muito conhecimento do que eu já vivi para alguém que ainda está na fase inicial, e isso é muito legal, essa troca. Com certeza. Lu, pra gente encerrar, de que maneira essa questão, essa preocupação, porque a gente aborda esse tema com um olhar de preocupação, porque é um dado muito sério, porque além do endividamento, são os mais inadimplentes, e isso é muito triste, né? Como é que isso pode, de alguma forma, afetar a questão mental desse jovem? Porque é um jovem, né? Afetará profundamente. Não adianta a gente falar se o filho, se a pessoa com quem você tem uma relação parental, eu tenho 2 enteadas, né, e convivo com elas há 11 anos, veja isso, o problema delas também é meu, então eu preciso ter esse entendimento, e o educar, ele é um misto entre soltar e puxar a corda de volta. Sim. Solto e puxo de volta, e puxe de volta quantas vezes for necessário, e traga para a conversa, para o diálogo, pega um pedaço de papel e caneta, ajuda aquela pessoa a olhar com um olhar muito mais pragmático, às vezes, das coisas, de colocar efetivamente no papel. E eu sempre falo aqui, né, Vana, não precisa ter a planilha da NASA, nem um super aplicativo, um caderninho com uma folha em branco e uma caneta já resolve. Papel de pão, né, antigamente? Papel de pão, geração Z nem sabe mais o que é papel de pão, né? Mas o outro ponto de vista é, se eu sou geração Z, não hesite em pedir ajuda. Sim. Não hesite, você não está se expondo. Pegue uma pessoa que você gosta, pegue alguém que você sabe que tem uma troca importante ali e diga verdadeiramente: eu não estou sabendo sair dessa situação. Como você aqui com a sua experiência pode me trazer algo aqui de conhecimento para me ajudar a sair disso? E a gente ainda tem muito assim, né? Vamos fazer escondido, não vamos contar. A pessoa está sendo invejosa, ela vai colocar olho gordo. Não, gente, quando eu troco, eu dou a chance, a oportunidade do outro me compartilhar uma experiência que eu não preciso passar por ela para viver. Eu posso ali entender o que ele passou, entender como ele fez para sair da situação, e sem ter vivido aquilo, eu tenho a oportunidade de aprender. Então isso também é sobre viver em comunidade. Com certeza. E é exatamente isso, né? Você ter esse olhar caridoso, humano para com o outro, né? Sem julgamento. Exatamente. E fazer parte, reconhecer, né, que precisa de ajuda. Usa aí toda essa conectividade que você tem, esse aparato todo que a tecnologia nos proporciona. Lá, com certeza, você vai encontrar lugares com várias dicas também, né, Lu? E eu tô falando... E na sua página também, né? Na minha página também, @Luciane Quedo no Instagram, tô lá no YouTube, o meu blog
nomezinho lá, como é que fala mesmo? Meu canal no YouTube, Luciane Quedo. E às vezes, gente, é também dobrar o joelhinho e pedir orientação. Eu nunca esqueço quando foi construir o santuário, né, Pai das Misericórdias, que era assim, foi uma fase difícil, não conseguiam finalizar a obra. Sim. Tinha-se uma intenção de finalizar antes que Padre Jonas partisse, e a Luzia me falou algo muito interessante. Eu trabalhava numa instituição financeira e eu ajudei no financiamento daquela obra, viabilizar, e ela falou, eu orei, e olha que legal, orei e você veio aqui, você chegou aqui, e juntos conseguimos resolver. Então, às vezes também, dobra o joelhinho, pede ao Pai aquilo que você está precisando, aquilo que você está querendo, a situação que você não consegue sair dela. Com certeza. Lu, obrigada pela presença e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até breve, Van, até breve, ouvintes. É um prazer estar aqui. Procura lá no Instagram, @Luciana Iquedo, é isso? Isso. Iquedo com K, né? IKEDO, isso mesmo. Procura lá, tem várias dicas, sempre a Lu posta lá. E é isso, minha gente, não tenha vergonha. A gente tá falando da geração Z, mas você também aí, que não é dessa geração, não sabe nem de que geração é mais, né? Enfim, tá passando por essa situação, procure ajuda, não tenha vergonha, a gente pode se ajudar junto aí, eu acho que tudo isso faz a diferença e a gente precisa sim ter uma vida financeira tranquila pra gente conseguir respirar tranquilamente e seguir a nossa vida em paz. André, obrigado pelos trabalhos técnicos, obrigada a você que nos acompanhou, que interagiu, uma ótima tarde a todos, uma semana abençoada, fiquem com Deus e até mais, tchau, tchau.